Fala, meu povo! Vocês estão bem? Estão bem? Beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um The Trade da família Vida Louca. Se somar os 4, não dá um anão. Ih, ferrou, isso dá problema. Ih, ferrou. Isso vai dar problema. Vocês viram a cadeira saindo do ar aqui, ó? O negócio aqui é trash, a cadeira sai do ar. Daniel Morales está passando mal de rir aqui. É, maluco. Ferrou tudo. Então, hoje, no The Trade, uma pessoa que diz que não torce para time nenhum. Quem é carioca e não torce para time nenhum, deve ser Vasco, maluco. Porque tem vergonha de dizer que é Vasco. E aí, meu camarada? Não disse que eu não torço para time nenhum. Torço pro Madureira. Você torce pro Mandar? Não sabia disso. Você torce pro Madureira, maluco? É, tenho camisa e tudo. Eu fui assistir. Existe algum do Madureira conhecido? De quê? Tem alguém do Madureira conhecido? Atualmente não. Nenhum jogador assim, que eu digo, que ficou famoso, que jogou no Madureira? Não, que veio do Madureira, não. Que já teve um monte de jogador de Flamengo, Botafogo, que já foi terminar a carreira no Madureira. Mas que começou no Madureira. Mas ao contrário, alguém que saiu da base do Madureira. Ah, que eu conheço assim, não. Entendido. E o resto, de paz? Tranquilo, essa bolsa aí que hoje deu uma respirada, mas sem os gringos lá para apoiar, não tô levando muita fé ainda, não. É, tem que saber se é pulo do gato morto, né? É gato morto, é isso? O pulo do gato lá? Que ele pô, o gráfico vai e volta? Deve ser falso, né? É isso aí. Falam que se jogarem um gato de muito alto, até o gato morto quica, né? Entendi, meu amigo. Vamos lá ver alguns papéis? Começando pelo dólar, que é antes de começar os papéis, por favor. Vamos jogar aí na tela o dólar. O nosso amigo dólar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Chegou aí a tela? Beleza. Bom, dólar a gente estava já numa correção grande, agora nesse início de fevereiro, de novembro, aliás, e estava um momento de repique e está voltando para um cenário mais baixista no médio prazo, vai. A gente teve esse topo aqui de outubro, fizemos um topo agora no início da semana mais baixo, tá faltando só renovar a mínima aqui, perdeu 5.400 para ir bater o martelo mesmo numa tendência de baixa de curto prazo. Por enquanto, eu diria que está mais para indefinido, né? Tanto pode romper para cima os 5.600 e engrenar uma nova alta, buscando lá o 5.700, 5.800, ou a gente pode ter realmente a busca pelo fundo aqui do 5.400, armando um novo pivô, e aí sim, uma tendência de baixa. Figura baixista a gente já teve aqui no final de outubro, fez um topo duplo, já até confirmou, mas o objetivo do topo duplo já foi esgotado, então uma figura que, enfim, já disse que veio, já marcou a sua baixa aqui, e enfim, agora um cenário mais de indefinição no curto prazo. Fechado. Vamos ver agora o índice, então, por favor. O índice a gente vem naquela queda praticamente sem correções, ou com pouquíssimas correções desde junho. Já tentou fazer fundo algumas vezes, né? Aqui em setembro ele chegou a fazer o rompimento do 114, mas acabou falhando. Teve a questão do furo do teto, tudo mais, foi o catalisador aqui desses 2 dias de queda, de 3, na verdade, né, de queda forte. A gente teve aqui um início de fundo arredondado, não conseguiu sustentar, e agora um novo início de formação de fundo. Meu palpite aqui, a minha opinião, que a gente tem uma zona de congestão relevante aqui entre o 109 e o 102 agora, né, que era o 103, mas com essa descida aqui no 102, eu alarguei um pouco mais essa congestão de fundo.
a gente precisa superar essa região aqui do 109, 110, para daí começar a falar em tendência de alta de curto prazo. Até lá, ainda vejo isso aqui muito mais como um repique, voltando para a zona de congestão, porque até então, né, até a semana passada, a gente teve aqui um sinal bem baixista, apontando ali para a região dos 100 mil pontos, 100 com 101, né, seria ali a região de suporte mais relevante. A gente chegou muito perto, né, marcando aqui esse fundo no 102. Então, por enquanto, eu considero só como uma correção dentro da tendência de queda e, numa hipótese boa, voltar para essa zona de congestão. Reversão altista, ainda estou bem cauteloso para falar, viramos para alta. Eu só vou começar a falar isso realmente acima dos 110 mil pontos. Até lá é correção. Meu amigo, vamos começar nas ações, então, por favor. 3 R's. Ih, rapaz, essa eu não posso comentar. Isso aí, infelizmente... Sem problema. Na boa. Petrobras. Petrobras deu uma boa andada hoje, né? Petrobras, ela já vinha sem uma tendência clara há algum tempo. A gente tinha esses estirões aqui de curtíssimo prazo, né, que duravam algumas poucas semanas, mas, no geral, uma tendência bem indefinida. Esses últimos 3 pregões, a gente teve aqui uma euforia, praticamente. Mesmo hoje, com o feriado lá fora, o volume de Petrobras está bom. Então, assim, está se encaminhando para engrenar uma tendência de alta. Mas como o período recente, a gente teve muita volatilidade, você vê a amplitude dos candles muito grande e pouca direção, então fica mais difícil também de cravar, assim, agora é efetivamente uma tendência de alta. A sinalização é boa, o volume é bom, está realmente faltando romper essa região dos 30, para ficar realmente inequívoco que se libertou dessa zona de congestão, ou armar uma estrutura de alta, como um pivô, uma correção condizente aqui com um canal de alta, mas a sinalização para a Petrobras é muito boa. Eu evitaria compra, apesar dessa alta, eu evitaria compras agora, porque como a gente teve 3 pregões muito fortes, a chance de dar uma corrigida boa é grande. Ainda que não seja amanhã, mas enfim, semana que vem ou na outra, a gente pode ter uma correção mais forte, então não tem necessidade de você entrar justamente na boca de uma correção. Então, para quem está de fora, sugiro esperar um pouco, ter um pouco mais de paciência, esperou até agora, espera mais um pouquinho. E quem está dentro é só aproveitar aí, não se afobar para acabar encurtando os lucros, justamente numa hora que a Petrobras está indicando aí uma tendência de alta, né? Fechou, meu amigo. Fleury, por favor. Vamos lá. Deixa eu só alterar aqui o áudio, que a gente estava dando um pouco de... Ver se o áudio vai melhorar. Fala aí, por favor. Aí eu testo. Ouvindo? Tá ouvindo? Tá tão bom quanto. Tá me ouvindo? Tá tão bom quanto estava antes. Tá a mesma coisa. Tá muito bom o som. Então tá bom. Então vamos lá. A gente tá bom aqui. Então, show de bola. Então vamos lá. Fleury. Fleury já vinha numa tendência de queda. Ele tentou algumas reversões aqui, falhou. A gente teve esse período aqui de outubro onde ele ameaçou, fez várias figuras de fundo, mas não foi muito longe na alta. Aqui também, marcação de fundo. A gente teve uma correção bem aguda, aqui chegando a quase 20% de alta, mas não conseguiu dar sequência. Vejo uma outra formação de fundo, praticamente um fundo duplo, aqui nessa região do R$18, R$18,20. Tivemos um martelinho também, que é uma figura boa para reversão altista. Então, Fleury começando a marcar fundo, tem um potencial bom de alta, como eu falei, na última vez que corrigiu foi aqui 17%. Então, a gente tem aí um potencial de buscar, além desse topo da região do 21,50, a superação, né? Superando essa região, que já foi região de resistência em outubro, já foi região de resistência agora em novembro, superando o 21,50, 21,60, tem um excelente potencial de alta para quem está de olho mais no médio prazo. E aí podendo vir buscar a região do 24,50, 24,60. Então, para quem quer carregar o trade mais um pouco, Fleury está se configurando aí uma boa oportunidade.
precisa realmente confirmar esses sinais de formação de fundo. A vantagem aqui que eu vejo é uma excelente relação risco-retorno. Você vai comprar aqui bem perto de um possível fundo, e caso esse fundo não confirme, a gente vai ter aqui um stop curto na região aqui do 18,20, o que defende bem uma posição caso caso o trade não der certo. Fechado. Santander, por favor. Santander, ele está aí numa zona de indefinição já desde setembro, né? Ele já vinha andando meio de lado há algum tempo. Julho e agosto ficou de lado, aí caiu. Setembro, outubro e novembro também de lado. Teve aquele desmembramento da GetNet, que até no momento parecia que ia fazer o papel andar, não deu gás. Então, no final, a gente continua aqui preso entre esse 36,20, 33,60 e não chega a lugar nenhum. Aí, enfim, não vejo muita oportunidade aqui. O rompimento dessas regiões, tanto do 36,20 para cima, pode ser uma boa compra, como o 33,70 para baixo pode ser uma boa venda descoberto. Mas dos bancos, a verdade é que os bancos já estão, esses bancões aí já não estão muito bem há algum tempo, né? E Santander é o que está mais. Ele não caiu muito quando os outros caíram, mas agora que chegou uma hora de repique, também não está andando, né? Então não vejo muita oportunidade nele agora, não. Fechou. BRML3, por favor. E BR Malls, eu até estava de olho aqui nessa região de resistência do 8,70 com 8,50. Mais recentemente até fiquei de olho para fazer uma venda descoberta. A gente teve alguns sinais de topo aqui interessantes, um candle de indefinição com potencial de reversão, uma estrela cadente, um pavio aqui um pouco longo, um pouco fora do ideal. A gente teve esse engolfo de baixa, mas acabou que nenhum deles confirmou. Tivemos esse martelinho também que não confirmou, estrela cadente. Enfim, o papel deu uma lateralizada nessas últimas 2 semanas, essa semana e a semana passada, e aqui ficou naquela situação também que tanto a gente tem a possibilidade de romper para cima no 8,60 e retomar essa alta do final de outubro, e aí projetar aqui, a gente viu que grosseiramente 20% de alta, então a gente pode projetar algo parecido no eventual rompimento do 8,60. Por outro lado, a gente também tem os sinais de baixa, que eu estava tentando até pegar uma venda aqui, que acabou que não aconteceu, devolvendo justamente, vamos vender daqui do 8,13, 8,10, voltando para essa região de fundo aqui, com aí projetando 14% grosseiramente de potencial de queda. Então, de novo, o cenário aqui é aberto. A gente pode até jogar alguns indicadores aqui para tentar medir a probabilidade ligeiramente mais provável. A gente vê o volume caindo, o feriado americano contribui para isso, mas já vê que ontem e na terça já estava com volume em queda, que é compatível com a congestão, porém a média de 21, que poderia ser um indicativo de distorção, já está se aproximando dos preços. Então eu diria aqui que vejo uma ligeira vantagem para o cenário altista, tá? Então a vantagem da análise técnica é isso, né? Se em alguns momentos você vê sinais de queda, se você tiver ali a humildade de reconhecer que o mercado virou, você pode pegar oportunidades na mão contrária com a mesma agilidade. Então, eu diria que hoje tem uma ligeira vantagem para o cenário altista, mas eu só realmente buscaria operação com o efetivo rompimento dessa região do 8,70. Fechou, meu amigo. Home 3, por favor. Tem tempo que eu não olho esse papel aqui. Ele vem numa praticamente constante, né? Tendência de baixa, até antes do índice, né? A gente viu o índice virar para baixo em junho e julho. Home já tinha marcado topo em abril, acelerou em maio, depois veio aqui naquele devagar e sempre. Isso aqui que mata, né, o cara, porque quando você tem uma queda aguda, você toma aquele susto e geralmente você tem oportunidade de repique logo depois. Agora, quando vai essa quedinha lenta, você sempre fica naquela, vou esperar mais um pouco, quando vê, perdeu aqui, eu não vou nem marcar do topo não, mas tá aqui onde ele deu essa desacelerada,
está perdendo aí quase 50% de forma lenta, né? Ele dá esses repiques constantes, a gente vê com bastante frequência esses repiques, mas que falham em retomar o topo anterior. Então aqui é muito nítida a tendência de baixa, e seguindo a lógica que o papel vem apresentando desde maio, para mim, Home está chegando a um excelente ponto para venda. Ele batendo aqui, vou até dar uma olhada aqui com os indicadores, média de 21 aqui sendo testada, o volume de hoje muito bom, mas eu ficaria de olho aqui, porque Home, deixando um candle baixista, como ele fez esse engolfo de baixa aqui, como ele fez essa estrela cadente aqui, se Home amanhã ou segunda deixar um sinal de queda, eu vejo um bom potencial para uma venda. Acima da média. Não, então, vai depender da formação. Hoje, supondo que hoje ele feche aqui, mas se amanhã ele volta deixando um candle como esse aqui, uma estrela cadente, engolfo aqui vai ser um cenário muito improvável, mas deixando aqui um harami de baixa ou uma estrela cadente, eu sou vendedor na segunda-feira. Fechou. Meu amigo, por favor, TAB3, CIA. CIA, ela deu um excelente sinal de fundo aqui no final de outubro, andou até um pouquinho, mas falhou em dar sequência na tendência, né? Mas foi uma excelente oportunidade aqui nessa reversão. Ela agora vem fazendo um topo duplo aqui na região do R$8, confirmou ontem a gente teve o efetivo fechamento abaixo da mínima e hoje vai renovando mínimas, mesmo com o mercado subindo, ela está patinando. Então o cenário aqui é baixista, potencial para retomar esse suporte aqui dos R$6, R$6,05. Uma vendinha a curto prazo aqui pode cair bem. Às vezes eu não digo nem para um day trade, mas às vezes vende amanhã para recomprar na terça. Então pode ter um swing curto aí de queda com potencial interessante. Só eu achei o stop talvez um pouquinho caro, deixa a relação risco-retorno um pouco fora do ideal. Mas tem que ver, inclusive, tem aluguel para CIA, né? Alguns papéis são difíceis de você arrumar o BTC, né? Para alugar, então tem que ter esse cuidado antes de montar uma operação vendida. Fechou. Rumo 3, por favor. Como é um papel complicado, né? Eu, pelo menos, é difícil eu conseguir ter uma leitura clara dele, porque você consegue ver as tendências primárias, as grandes tendências você consegue ver, mas as de curto e médio é complicado, porque você tem essa falha muito renovação de topo, você não vê muito claramente, ele renova mínimas, mas não necessariamente o fundo anterior. Mas olhando agora no curtinho, a gente vê que ele teve o rompimento aqui dessa região de topo, está avançando. Olhando aqui o volume de hoje muito fraco, né? Enfim, devido ao feriado. Apesar dele estar aqui fora da banda de Bollinger, não aproximar aqui, ele está fora, no momento, né? Ele está fora da banda de Bollinger. Vamos ver se ele vai realmente fechar fora da banda. Mas a média, na minha opinião, não está tão longe assim. Então, mesmo ele fora da banda, eu não vejo uma boa venda de retorno à média. Vejo um possível pullback aqui para essa região do rompimento do 17,40, 17,45, que pode até gerar uma boa oportunidade de compra. Mas, é aquela história, né? O rumo é um papel muito volátil, o stop acaba ficando caro, e você tem que ter aí tem que ter o coração forte para aguentar a volatilidade, aquele tô rico, tô pobre, até ele aguentar, até ele armar realmente a tendência, né? Fechado. Então, o famoso fica de fora, que eu acho que é melhor. Tanto papel para olhar, né? Exatamente. Ficar tão rico, tô pobre é tenso, mano. O rumo é um papel que eu não gosto não, cara, é difícil, é um papel difícil. Eu gosto de trade fácil, né? Quando a gente vê que ele bate o olho, vê oportunidade, bem direcional, e rumo definitivamente é um papel difícil. Eu evito muito operar ele. Fechou. Marfrig, meu amigo. O que acha, por favor? Os frigoríficos, em geral, eles marcaram uma congestão, né? A JBS, então, está dentro de um super retângulo que não sai de jeito nenhum.
Marfrig não chega a ser um retângulo, mas está dentro dessa indefinição com um viés mais de baixa, né? A gente olhando aqui para as últimas semanas, fica muito nítido uma reta baixista, e a gente tem esse suporte da região do 24,50, 24,30, que se perdido, aí a gente abre uma boa oportunidade de queda aí de vendas, até porque se a gente for olhar por simetria, aqui em setembro a gente teve essa alta muito acelerada, e a gente pode ter um movimento simétrico agora. Simetria não é um espelhamento exato, mas a gente consegue perceber que esse topo aqui tem uma certa semelhança, então a gente pode extrapolar isso para esse momento aqui, caso ele venha a perder a região do 24,50, 24,30. A gente pode ter aqui um cenário baixista bem agudo, buscando a região do 21,70, 21,60 como suporte, ou seja, como alvo para essa eventual operação de venda, né? Fechado. Braskem 5, você pode? Braskem? Posso. RKM5. Braskem, deixa eu aumentar aqui um pouco, ajustar aqui melhor a escala. Braskem veio de uma tendência de baixa, teve aqui um movimento mais forte recentemente, inclusive com gap de baixa acelerando, e agora ele vem corrigindo parte desse movimento. Eu não diria ainda em reversão altista, eu estou vendo ainda muito mais como um movimento de correção dessa queda mais violenta aqui do dia 10. Não sou muito fã de gap não, mas acaba servindo de referência, né? Então, a volta para essa região aqui do gap do 55, 55,90, para mim é o alvo mais óbvio para essa correção. Mas, de novo, eu ainda vejo muito mais como um repique, uma correção dentro de uma tendência de baixa do que uma reversão em si. Fechou. E Cash 3, por favor. Acho que essa Cash aqui eu tô perseguindo ela. Tentando acertar a virada, né? É porque ela tá de ladinho, patinando aí já tem alguns dias, né? Já ficou praticamente novembro aqui, né? Ela vinha numa queda bem violenta antes, né? Aí em setembro ela teve essa formação aqui linda de fundo, depois deixou um topo duplo no meio do mês de setembro, confirmou, aí veio caindo bem ao longo de outubro, e aí em novembro ela estacionou, né? Então ela tá de lado aí praticamente novembro todo, ameaçou alguns rompimentos aqui e aqui, a região do R$4 é a barreira mais nítida, vamos dizer assim, para ser rompida. Ele chegou a romper e falhou, né? Rompeu aqui, depois veio em engolfo de baixa, deixa eu aumentar. Ela rompeu aqui os R$4, mas depois deixou em engolfo de baixa, voltou, rompeu de novo e acabou recuando. Ontem deixou um candle muito feio, né? O doji lápide, mas hoje está no repique. Então, é aquela história, enquanto não romper essa região aqui de retângulo, não tem muito o que fazer. Mas eu sigo de olho. Ela, quando passa dos R$4, eu já fico ali mais ligado, esperando ela bater o 4,10 para tentar pegar essa marcação de fundo. Mas até lá tem que ter paciência e sangue frio, né? Exatamente. Meu amigo, estão pedindo uma aqui que não pedem há muito tempo. Show 3. Show? Caramba, essa aí realmente... Bem que tá Rock in Rio daqui a pouco, né? Já tem ano que vem, o pessoal se anima. Mas o que ela deve ter então, apanhado seguinte, aí foi com possibilidade de quarta, quinta onda, né? Verdade. Esse é um papel que... a verdade é que esse show, eles só lembram dele em algumas ocasiões, né? Tirou disso, ele só apanha, né? E... é isso, a tendência de baixa. A gente teve aqui um repique no final de outubro até novembro. Foi praticamente o engolfo de baixa aqui. Faltou centavos para poder ser o engolfo efetivo. E mesmo uma figura não sendo perfeita, ela deu sequência para as quedas. Ontem fez a mesma figura ali de cash, né, o doji lápide. E hoje um ligeiro repique, mas que não está sustentando. A tendência é nitidamente baixa, a gente teve perda de fundo aqui de outubro. Não vejo bom potencial. É aquela história, já caiu bastante para você
para ser uma venda interessante e ainda não dá sinais de reversão para ser uma compra com bom potencial. Então, essa aqui tem nada para fazer, melhor ficar de fora. E quem gosta do papel vai acompanhando de longe, mas isso aí, a princípio, não vejo potencial tão cedo. Fechou. E MOSI 3? Desculpa, qual que é? MOSI 3. MOSI 3. Beleza. Essa veio daquelas zonas de IPO, né, do ano passado. Foi se não me falha a memória, foi um dos que mais subiu, né, logo depois do IPO, mas não sustentou muito, não. Foi isso aqui, ó, já tinha subido 70%, se eu não me engano, do IPO, 25%, logo a partir do primeiro negócio, né. E não sustentou, depois ela veio só caindo, segurou aqui maio, junho e julho, caiu, segurou agosto, setembro, outubro e agora volta a cair. Especificamente, olhando para o curtinho, ontem e hoje, dias de repique, mas é aquela história do levanta para bater, né? O canal de baixa ainda está muito vivo, o cenário baixista ainda prevalece. Não sei se é um papel muito fácil para arrumar BTC, até porque ele é mais recente, mas tem um potencial de venda aqui interessante, dependendo ali da formação baixista para amanhã ou para segunda-feira. Aí é esperar o fechamento de amanhã e talvez uma vendinha aí na segunda, mesmo para day trade. Ainda é muito cedo para falar em reversão altista, apesar de ter feito figura de fundo. A gente vê aqui, fez um dojizinho, fez praticamente um engolfo de alta, o que seria confirmado hoje, mas com um volume fraco que nem hoje, as confirmações não são muito firmes, vamos dizer assim. Então aqui eu vejo muito mais como um repique, favorecendo uma venda e uma reversão efetiva de tendência. Fechou. Vamos lá para as últimas já, porque já está acabando o programa. JHSF. Vamos lá. JHSF teve esse movimento de repique, mas também ainda trabalhando dentro de um canal de baixa. A gente teve aqui ele já vem tentando, né, fazer reversões há algum tempo, mas falha muito, né? Acho que o setor como um todo não está indo muito bem. Apesar que hoje, se eu não me engano, Cirela estava com uma configuração interessante, mas por enquanto o cenário é muito mais de um repique, favorecendo vendas do que uma reversão efetiva. Ainda tem uma distânciazinha para a média de 21, então que deixa um pouquinho fora do ideal por uma venda. Mas de qualquer forma, o padrão de hoje aí, o Doji Lápide, abre espaço para uma venda day trade amanhã ou uma vendinha curta para carregar até segunda-feira. O cenário aqui ainda bem ruim, na minha opinião. Ok. BPAC, por favor. BPAC fez um belo repique. A gente teve aqui uma figura de Harami alta, foi confirmado ontem e hoje vai dando sequência. Tem bastante espaço ainda para corrigir. Pode vir buscar essa região aqui do 22,40, a média de 21 está aqui, é o alvo mais próximo. Tem essa região de resistência do 22,48. Se romper, é um excelente sinal de reversão de tendência. O volume de hoje está bom, considerando que a maior parte dos papéis está com volume realmente muito ruim. O volume um pouquinho mais baixo hoje não atrapalha. Então, hoje é improvável que vá acima do 22,40. Amanhã é bem mais provável. E se acontecer de amanhã fechar acima do 22,40, 22,50, já dá para pensar numa reversão de tendência para alta. Uma outra possibilidade um pouco mais distante, e aí vai levar aí algumas semanas, é uma formação de ombro-cabeça-ombro invertido. Mas aí, de novo, eu consigo enxergar aqui um ombro aqui, a possível cabeça aqui, mas ainda depende de avançar, corrigir e depois ter o rompimento da linha de pescoço. Se for, vai levar algumas semanas, então dá para acompanhar. Eu já pensaria em compras a partir do 22,50. Fechou. O nosso último, por favor, TIMS 3.
TI. TIM. MS3, TIM Brasil. TIM teve uma notícia, acho que tem um grupo alemão que tá comprando a TIM na Itália, se eu não me engano. Bem por alto. Um rolo desse mesmo. Bom, TIM vinha já tentando engrenar uma alta, né? Desde agosto, avançou, corrigiu aqui, deu uma patinada, mas do final de outubro para cá, ela engrenou uma boa tendência de alta. Tivemos aqui um gap, outro gap na abertura bem forte e que fechou com um candle até que baixista, mas que não confirmou. Então a tendência de alta aqui no curto, que foi iniciada justamente aqui em novembro, tá bem nítida. Deixa eu ver o volume, como é que tá. O volume tá bom, então tá um pouco esticado, né? A gente vê que ela tá testando banda de Bollinger, tem uma grande distância para a média de 21. Eu não seria comprador de TIM agora, não. Mas para quem comprou mais cedo, por qualquer razão que fosse, eu carregaria. A volatilidade está alta, mas está a favor de quem está comprado. Eu só deixaria uns stops aqui de segurança na região do 13,30 ou aqui no 13,60. Só porque, como a distância para a média está grande, ele eventualmente pode corrigir. Mas eu não deixaria o stop muito curto, justamente para absorver esse movimento de correção, como foi aqui, por exemplo. Ele corrigiu, depois avançou. Você vai acabar, às vezes, saindo de uma tendência boa só por causa de uma correção. Mas aí vai muito de cada um, né? Tem gente que prefere embolsar os lucros logo e tentar pegar mais barato no final da correção, enfim. Eu vejo aí como uma boa tendência de alta. E apesar de esticado, não está dando sinal de correção. Então, quem tem, mantém. E segue o jogo aí com o TIM. Fechou. Meu amigo, descompartilha aí, por favor. Vimos bastante coisa hoje. Acho que uns 20 papéis. Foi bom. Deu pra o mercado podia estar ajudando um pouco mais. Mas deu para a gente dar uma olhada boa, sim. Isso é uma notícia agora, um pouquinho antes de começar o programa, da possibilidade de não passar precatórios no Senado, né? Então, podemos ter emoções aí nos próximos dias. O fechamento aí já vai ser mais nervoso, né? Exatamente. E o pior é que é o tipo da notícia que você pode interpretar ela de forma de alta ou de baixa, dependendo de quem está fazendo a leitura, né? Ruim porque eu não passo precatório e bom porque que bom que eu não passo precatório para criar um rombo, né? Exatamente. Fica assim, se não passa é bom pelo fiscal, mostra ali uma responsabilidade. Se passa é bom porque dá uma estabilizada nas coisas, melhora a economia. Então, vai depender de quem está argumentando aí para defender se é alto ou se é baixo na bolsa. E a gente vai descobrir isso, como você falou, em breve, né? Vai ter vol, isso sim. Então, meu amigo, que horas é a tua sala? Passa aí de novo pra gente, por favor. E aonde no YouTube? Que põe lá? Vamos lá, a gente tá todo dia na Arena Trader XP. Eu faço de 11 até as 2, mas tem desde 8 horas, desde 9 horas da manhã lá, tem o Giba, teve aí ontem com vocês. Logo depois do Giba venho eu, agora tá lá a Marta Matsumura. E no fechamento, Felipe Perigolo. Então tem desde o início, desde a abertura até o fechamento, Arena Trader XP no YouTube, só acompanhar lá. Fechou. Então, meu amigo, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço o convite, sempre um prazer aí estar com vocês e até a próxima. Um abraço. Valeu, um abraço. Esse foi o The Trade de hoje com meu camarada, torcedor do Madureira, Thiago Alvarenga.